Seja bem-vindo ao canal Aula de Anatomia. Nesta aula estaremos apresentando uma aula sobre os ossos do neurocrânio, em especial o osso frontal. Lembrando então que a cabeça, ela é dividida, os ossos da cabeça, em neurocrânio e esqueleto da face. Esta aula é sobre o neurocrânio, em especial o osso frontal. Só resgatando a parte conceitual de neurocrânio, o que é esse neurocrânio? O neurocrânio é um conjunto de ossos que vão fornecer um invólucro para o cérebro, as meninges, as partes proximais dos nervos cranianos e vasos sanguíneos, e o crânio ele é dividido em duas partes, uma porção de calvária e uma porção de base do crânio. Então, nesta aula nós estamos apresentando um dos ossos do neurocrânio, que é o frontal. O frontal é um osso ímpar, um osso largo ou chato, situado na estrutura, parte da frente da estrutura de cabeça e para cima, Esse é o osso frontal. O Netter pintou ele de azul, então nesta vista vocês estão vendo o frontal. Aqui numa vista ampliada ainda nós visualizamos o frontal na vista anterior. Na vista anterior o frontal é bem visualizado. Na vista lateral da cabeça ele também é bem fácil de visualizar o nosso frontal, E temos também numa vista, num corte mediano, num plano mediano, o sagital mediano, a gente visualiza aqui o nosso frontal. E a gente já pode antecipar que uma das características do frontal é ter o seio do frontal. Então, o frontal, além de ser um osso largo, ele também entra na classificação de um osso pneumático, porque apresenta seios. Na vista superior, eu visualizo aqui o frontal, e eu consigo visualizar a sutura que ele vai ter com o osso parietal direito, o osso parietal esquerdo, que é a nossa sutura coronal aqui, E aqui, ou bregmática também, a gente pode denominar ela. E aqui eu tenho o bregma, que é um ponto craniométrico, que é a união entre o frontal e os dois parietais. Numa vista inferior, eu não visualizo o frontal, uma partezinha do frontal aqui, mas eu posso quase nem considerar que na vista inferior eu consigo visualizar o nosso frontal. Na vista de base do crânio, eu consigo visualizar o frontal, Nós vamos depois visualizar esse elemento aqui, que são as impressões cerebrais, que deixam os giros do cérebro, eles deixam essa marca, esse registro no osso, que depois nós visualizaremos quando nós formos descrever o osso frontal. Então, agora passamos a descrever os elementos anatômicos que eu vou ter no nosso osso frontal. O osso frontal, ele apresenta duas porções, uma porção vertical, que é a escama, do frontal, e uma horizontal, que são os tetos das cavidades orbitárias e nasais. Então, o frontal nós dividimos em escama e porção orbital ou horizontal. A gente pode, alguns livros chamam a porção orbital de horizontal como uma porção do nosso frontal. Quais são os elementos que eu vou ter na face externa, na face anterior do osso frontal? O primeiro elemento é a glabela. A glabela é um elemento que fica entre os dois arcos superciliares, ele é um ponto craniométrico para fazer medidas de crânio. Se tu colocar o dedo entre um arco superciliar e o outro, tu vai perceber que tem uma saliência discreta, mas tem uma saliência, que é basicamente a nossa glabela.
Depois eu vou ter os arcos superciliares, eles são mais proeminentes nos homens, e é nesses arcos superciliares, né, que é uma saliência, que eu vou ter aonde fica basicamente o nosso supercílio. Como é uma saliência, sempre que nós batermos o supercílio, há uma tendência grande de cortar, porque a pele bate nesta saliência do osso frontal e acaba cortando o supercílio e acaba saindo sangue em função disso. O outro elemento que eu vou ter é a margem supraorbital. Como vocês estão vendo aqui, ó, a margem supraorbital de um lado e a margem supraorbital do outro. Esta margem é o limite entre a porção da escama do frontal e a porção da parte orbital do frontal. Depois eu vou ter como continuidade dessa margem supraorbital, eu vou ter o processo zigomático, que é a porção do nosso frontal que vai se articular com o osso zigomático. O osso zigomático vai ter um processo, que é o processo frontal, que vai se articular com o processo zigomático do osso frontal. Ó. Então, aqui nós estamos marcando esse processo zigomático do osso frontal. E a margem parietal. Ó. Esta margem parietal do nosso osso frontal é a porção que vai ter a articulação com os ossos parietais, tanto o direito quanto o esquerdo, desenvolvendo aí a sutura bregmática ou a sutura coronal, bregmática ou coronal. Isso numa vista superior que nós temos da nossa abóboda craniana. O que eu vou ter na parte interna, né, a face interna da escama, a crista frontal e o forame cego, ó, aqui está o forame cego, neste local é o que vai ter a fixação do nosso elemento importante da dura mater, que é a foice do cérebro. Ela vai se fixar no forame cego e na crista frontal. Então, é um elemento importante a crista frontal como local de fixação da foice do cérebro. E as impressões dos giros, né, dos giros cerebrais. Observa que eu tenho saliências, ó, na porção da escama do nosso frontal. Estas impressões são as impressões que vão deixar os giros do cérebro, ó, do lobo frontal, vão estar tão próximo ao osso que deixam as impressões dos giros cerebrais, que estão como um elemento anatômico da porção de escama do osso frontal. Muito importante esta proximidade do osso frontal com o osso, é tão próximo que deixa marcas, a relevância desta informação para os traumatismos crânioencefálicos, né? Que é aquele trauma, um acidente de carro, uma queda em que tu faz um trauma forte contra uma estrutura dura, e aí tu pode fazer uma lesão no osso, ou até em alguns casos uma depressão. Fazendo esta depressão no nosso osso frontal, é muito provável que eu faça uma lesão cerebral. Por quê? Porque o cérebro está tão próximo ao osso que ele deixa marcas, como vocês viram, que são as impressões dos giros. Na face orbital, nós vamos ter quais elementos? O primeiro elemento, a face orbital, que é a porção do teto superior da cavidade orbital, ó. Vocês estão vendo aqui esta porçãozinha azul que nós ampliamos ao lado aqui, ó. Essa é a face orbital, que é um elemento do nosso osso frontal, que está aqui sendo delimitado. E a incisura etimoidal. Nesta incisura etimoidal do osso frontal é o que vai fazer a articulação com o osso etimoide. Então, vocês vão ter aqui a porção da entrada do osso etimoide, ó, naquele incisura etimoidal. Aqui está o etimoide e aqui está o frontal. E um elemento que nós já tínhamos falado, que era o osso frontal apresentar um seio.
uma estrutura que tem comunicação com a cavidade nasal, que é o seio frontal. Isso é muito comum de fazer inflamações, que é a nossa sinusite, né? É a inflamação dos seios, onde vai ter secreção e ficam acumulados. Geralmente, quem tem sinusite do seio do frontal é aquela dor que dói superior ao olho. Mais uma imagem aqui delimitando bem aonde estão os seios do frontal, ó. Estão aqui, nesta imagem ele mostra aqui, e aqui vocês estão vendo como ele é par, ó, o seio frontal, né? E isso dá para vocês a informação que quando eu tenho uma inflamação, uma sinusite do seio frontal, é muito comum essa dor superior ao olho, tanto direito quanto esquerdo. Estas foram as referências bibliográficas que nós utilizamos para a realização desta aula. Esperamos ter ajudado vocês na compreensão sobre os elementos anatômicos do osso frontal. O nosso muito obrigado e até uma próxima aula.